do segundo livro dos reis de Israel, verso de número 8 a seguir. Palavra muitíssimo conhecida, mas é palavra que Deus ministrou ao meu coração hoje, no dia de muita correria, né? A gente tenta se programar para uma viagem, mas sempre no último dia fica com muitas coisas para resolver. E hoje foi um dia difícil. Capítulo 6, verso 8. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber de quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande-o trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço, homem de Deus, levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Verso 16, e ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E você senta glorificando a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor por esta palavra. Uma palavra que nós todos conhecemos ela. E nem sempre é muito fácil você ministrar um texto que todos já conhecem. Parece que a gente não tem mais o que aprender, mas se é uma coisa que eu amo na palavra, é o quanto ela se renova. E é o quanto ela nos surpreende cada vez que você põe os seus olhos nela, o seu coração nela. Deus tem algo novo para nos revelar. Amém, amados? E às vezes existem guerras, irmãos, que a gente participa. Existem guerras que nós entramos, que a gente até nem fez questão de que essa guerra se levantasse, mas ela se levanta. E você sabe que aqui, esta guerra aqui é uma guerra muito antiga. Se você hoje for a Israel, você ainda vai encontrar conflito de Israel com esse país aqui, né? A Síria ainda é um berço de muito terrorismo, infelizmente, né? Hezbollah, Fatah, esses partidos islâmicos de guerrilha, né? De terrorismo que se levantam contra Israel. Então essa guerra é muito antiga, e aqui Eliseu está sendo um instrumento de Deus para que Israel não seja destruída por conta de uma artimanha, de um plano novo que este exército, que esse rei aqui, o Ben-Hadad, se não estou enganado, esse rei ele faz uma estratégia de guerra. Ele conhece, ele consegue saber onde estão as tropas de Israel e por onde Israel faz as suas incursões, por onde Israel faz a sua logística de guerra. E ele vai exatamente preparar grandes emboscadas, onde essas tropas de Israel iriam se deslocar de um acampamento, de uma localidade para outra, nas trocas de contingente, enfim. Era aí que então este rei da Síria pensou: é aí que nós vamos destruir o exército de Israel. Ou seja, nós faremos armadilhas no caminho, nós faremos emboscadas. O plano era muito bom, o plano era perfeito, a estratégia era extraordinária, as armadilhas estavam ali prontas, tudo, a tática do inimigo, as armadilhas, tudo estava perfeito, tudo tinha a tendência de dar certo, porque o plano era muito bom. Israel não sabia disso.
Os soldados, os comandantes, as tropas sequer imaginariam de que essas armadilhas, essas emboscadas seriam feitas no caminho deles. Mas a única coisa que deu errado é que em Israel havia um profeta de Deus que tinha comunhão com Deus. Aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui esta noite. A armadilha era boa, mas a tática do inimigo era maravilhosa. Mas existia um profeta, um homem de Deus, que tinha conexão com o céu. E quando este homem orava, o céu vinha até a sua casa, o céu se descortinava diante dele, e Deus revelava tudo que o inimigo planejava contra o seu povo, o povo de Deus. Eu quero que você sinta a glória de Deus por esta palavra. Deus ia na casa de um homem que orava e revelava para ele todas as emboscadas do inimigo. E aí isto começou a acontecer, de que Deus revelava essas armadilhas e dava instruções para Eliseu repassar ao rei de Israel, dizendo: vocês não se desloquem em tal lugar, porque lá tem uma emboscada. Vocês não façam tal incursão. E aí vem um mistério. Deus está dizendo através do profeta: diga para Israel fazer caminhos novos. Não andem mais por caminhos que vocês estão acostumados a andar. Eu quero que vocês comecem a se deslocar por caminhos diferentes que o inimigo não conhece. Porque se vocês permanecerem nos caminhos que vocês sempre estão habituados, se você sempre andar pelo mesmo caminho, vocês vão cair em emboscadas. E sabe o que Deus está dizendo? Eu vou revelar caminhos novos para vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Eu poderia mandar um anjo, e eu poderia fortalecer vocês, eu poderia renovar vocês, mas tem uma coisa: existem momentos que Deus não quer você numa guerra. Existem momentos que Deus não quer você numa guerra. Tem horas que nós queremos uma guerra, nós fizemos questão de entrar numa guerra, não é assim? Existem horas que nós até compramos uma briga, entramos em questões que até não nos dizem muito respeito, e nós queremos entrar numa guerra. Mas Deus estava dizendo para Israel: eu não quero te perder nesta guerra, eu quero preservar você nesta guerra, eu não quero confronto, eu quero criar caminhos novos, porque enquanto o caminho que você trilha sempre, o caminho antigo que você sempre trilha, ali tem emboscadas, mas se você aceitar os meus novos caminhos, eu vou livrar você dos meus adversários. Eu quero que você adore ao Senhor aqui esta noite comigo. Deus quer preservar. Não ande pelo caminho que é seu. Sabe por que nós enfrentamos guerras que a gente perde? Porque nós escolhemos os nossos caminhos, e nós não estamos abertos a Deus nos orientar e nos dizer: eu tenho um caminho diferente para vocês. Vocês estão ouvindo a palavra aí? Não insista numa guerra que você pode morrer. Por que Deus está querendo te preservar? Porque o inimigo te espera por um caminho, mas Deus te leva por outro caminho. O inimigo te espera numa emboscada, a armadilha é boa, mas o que ele não sabe é que Deus vai revelar um caminho novo para a sua vida, que Deus vai revelar a estratégia do diabo contra a tua casa. Ele vai te dar um caminho diferente. Eu quero que você sinta a presença de Deus. Não insista em caminhar nos seus caminhos, não insista em caminhos que te levaram ao fracasso, não insista em caminhos que o inimigo está com emboscada. Prepare-se para 2022 andar por um caminho diferente, um caminho de vitória, um caminho de Deus para a sua história. Você pode entender esta palavra? Todas as vezes que Israel então fugia dessa emboscada, ou não caía nessa armadilha, não caía nessa emboscada, todas as vezes isso aconteceu. Nenhuma armadilha deu certa, nenhuma estratégia teve êxito, nenhuma emboscada alcançou o seu resultado contra Israel, porque Deus ia lá no coração de Eliseu e dizia: revelo a você onde está a emboscada, transmita isso ao rei, e o rei aos seus subordinados, e os seus subordinados então deslocarão suas tropas por caminhos novos. Tem fogo aí, crente? Não levou muito tempo, este rei, muito indignado, ele faz uma reunião e ele quer saber quem dentre os seus é o traidor. Vocês estão ligados aí no culto?
Ele quer saber quem dentre o exército ou alguém infiltrado é o espião. Quem é que vende informação? Quem é que repassa informação? Quem é que pega a planilha das armadilhas? Quem é que pega o script da emboscada? Quem é que pega o planejamento, a logística do exército? Quem é que pega? Quem é que diz? Quem é que passa as coordenadas? Quem? E de repente eu não sei, e a Bíblia também eu não consigo descobrir, a Bíblia não vai falar, mas existe alguém nessa reunião que conhece os dois lados. Existe alguém nessa reunião que conhece o lado de lá e o lado de cá. E esta pessoa se levanta nesta reunião, onde o rei está bravo, enfurecido, querendo saber onde está o traidor, porque nenhuma emboscada dá certo. E de repente este homem que conhece os dois lados vai dizer assim, não é nenhum espião entre os seus, aqui todos são fiéis ao Senhor, aqui não tem nenhum traidor, nenhum espião. Acontece que existe um problema, lá naquela terra chamada Israel, existe um homem de Deus, chamado Eliseu, que ele ora ao Deus do céu, Jeová, e sempre que ele ora, Deus revela tudo o que o Senhor planeja, até o que o Senhor pensa no seu quarto, na sua câmara de dormir, Deus transcreve para ele, Deus passa para ele. Existe um homem em Israel que tem conexão com o céu, e o céu revela todas as emboscadas. Porque este homem está dizendo, existe um homem que ora em Israel. Existe um homem que o céu visita a casa dele. Existe um homem que tem uma ligação, uma comunhão tão grande com Deus, que não tem armadilha contra ele que vá a cabo. E é nessa mesma reunião que o rei da Síria diz, este homem é uma ameaça nacional, este homem precisa ser capturado, esse homem precisa ser destruído, esse homem precisa ser achado, onde é que ele mora? E aí começa todo o processo de espionagem, mas para que você descubra a casa de homem que ora, não precisa muito esforço para descobrir, não levou muito tempo. Alguém diz, ele está em Dotã, ele está lá numa pequena cidade, a 80 quilômetros de Jerusalém, ele está em Dotã, é uma pequena aldeia, mas ele está lá, naquela cidade, lá é a casa dele, ele mora lá, na região de Samaria. E então, sabe o que acontece, meu irmão? Acontece que nesse momento, no verso de número 14, vai começar a ver todo um levante contra Eliseu. Vocês percebem aqui que o rei da Síria, ele convoca um grande exército. Vou repetir. Um exército numeroso, com soldados de elite, com carros poderosos, com cavalos e cavaleiros, armamento pesado. E eles todos fazem uma incursão agora. Há uma incursão cirúrgica. Eles vão em Dotã, eles não vão errar o endereço, eles vão cercar a cidade. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa aqui esta noite. Parece que há uma desproporção tão grande. Há um grande exército, há um grande número de soldados. Para quê, pastor? Para combater um outro exército, para confrontar um outro exército, para guerrear contra um outro povo, para guerrear contra uma outra multidão que vem contra. Não, é uma grande multidão de homens armados e preparados para enfrentar e capturar apenas um homem. Não esqueça o que eu estou dizendo. É um grande exército sendo deslocado, preparado, treinado, instruído, com a missão só: prenda um homem só. Só existe uma pessoa em toda essa nação que nos interessa, Eliseu, e mais ninguém. E talvez você vai se perguntar como eu me perguntei. Parece que isto nada mais é do que uma desproporção descomunal. Porque um grande exército por conta de uma só pessoa. Não é o assunto aqui. Mas lembre-se que quando Jesus está no Getsemane, agonizando e orando, está ali depois de orar e ter suor misturado com sangue, e ele decide que vai até o fim. A Bíblia diz, João fala que uma corte de soldados subiu para prender Jesus.
Sabe quanto que é uma corte de soldados? Você pensa que foi uma meia dúzia de soldados para prender Jesus? Você pensa que foi uma meia dúzia de soldadinho furreca lá, com umas espadinhas na mão? Não, meu irmão. Uma corte de soldados é uma 10ª parte de uma legião. Uma legião de soldados, uma legião romana, um termo militar. Legião não é termo de guerra espiritual, não. Legião são 6.000 soldados. E se foi uma corte, foram 600 soldados para prender uma só pessoa, prender Jesus. Mais a multidão, mais os soldados do Sinédrio, e mais os curiosos, e mais os fariseus, e mais os sacerdotes. Você pensa quantas centenas de pessoas foram para prender Jesus, mas quando chegaram onde estava Jesus no Getsemane, todo aquele nível de embate, de guerra contra Jesus, e quando Jesus deu um passo para frente para deixar os discípulos protegidos, ele disse assim, quando perguntaram quem é Jesus, ele disse, Jesus sou eu. E quando ele disse sou eu, todos os 600 soldados caíram por terra, todos eles caíram ao chão. Quero que você adore ao Senhor aqui esta noite. Sabe por que eu quero dizer aqui agora? Eu quero dizer que o nível de comunhão com Deus determina o nível de guerra que você vai enfrentar. Eu vou repetir para você não esquecer. É o nível de vida com Deus que determina o nível da guerra que você vai enfrentar. O nível de comunhão determina o nível do embate. O tamanho da tua vida com Deus, a tua comunhão com Deus, vai determinar o quanto que vai vir contra a sua vida uma luta, uma prova. Então quero que você receba esta palavra aqui esta noite. Se você está sendo atacado demasiadamente, é porque o diabo viu em você um risco, um perigo. É porque você está no caminho, você está próximo dele, você está com ele, você anda com ele. Então o nível de guerra é determinado pelo nível de comunhão. Se Eliseu não tem comunhão, se Eliseu não tem revelação, se Eliseu não tem vida com Deus, se o céu não visita a casa dele, não ia ninguém cercar aquela cidade. Não ia ninguém cercar aquela cidade. Mas aquela cidade toda é cercada. No anoitecer, descobre-se onde está a casa de Eliseu. Faz o cerco. A noite toda aquele cerco vai tomando forma, a noite toda, para que ao amanhecer se dê o golpe fatal para prender este homem. Mas no amanhecer, o menino que está, o moço, o assistente, o auxiliar, que está com Eliseu, levanta cedo. E aí era habitual que os meninos, os serviçais dos sacerdotes, fossem sair cedo para buscar lenha e buscar água, para fazer a refeição matinal. E quando aquele menino sai da casa, que abre a porta e se desloca para buscar talvez água e lenha, ele percebe que o cerco está ao redor da casa de Eliseu. Oh, meu irmão, você tenta imaginar o susto, tenta imaginar o medo, o pânico, quando esse menino olha aquela grande multidão, e quando ele vê tudo aquilo, ele corre para dentro de casa, coração saindo pela boca, desesperado, como que dizendo, valeu a pena enquanto durou, hoje encerra a nossa história, hoje acaba a nossa vida, hoje não tem mais continuidade a nossa história. E aquele menino olha para Eliseu e diz, a casa está cercada, a cidade está cercada, ai meu Senhor, o que faremos? E aqui está a pergunta do verso de número 15, a pergunta que muita gente faz. A pergunta desse menino é: o que faremos? Você já teve alguma encruzilhada da vida que você fez essa pergunta? O que faremos? E não é só a questão de você perguntar e questionar o que eu vou fazer. É você ter a consciência de que você não pode fazer absolutamente nada. Porque tudo que você fizer, se você ficar dentro da casa, é uma questão de minutos para a casa ser invadida. Se você abrir a porta e se expor, você vai morrer também. Se você pular a janela, alguém está te esperando lá. Se você tentar sair pelo telhado, alguém vai estar te observando para te matar, para destruir a tua história. O que você vai fazer?
E aqui chega um momento que esse menino, ele vai fazer a pergunta que muita gente nas encruzilhadas da sua vida, nas circunstâncias da sua história, nos momentos cruciantes da sua casa, das suas decisões, vai perguntar: o que eu vou fazer nesse momento, quando eu não sei o que fazer? Porque há horas que você até pergunta, mas você tem consciência plena de que você não sabe o que fazer. O menino olha para aquele pai, para aquele profeta, e diz: o que faremos? Estou encurralado, estou cercado, e eu estou aqui esta noite. Eu confesso a vocês que eu estou desde o fim de semana, desde a semana passada, eu estava decidido que hoje eu não iria pregar aqui. Até liguei ao pastor Gilberto: arruma pregador para terça-feira. E ele ficou me jogando para mim, e eu fiquei jogando para ele. E hoje ele perguntou: arrumou o pregador? Eu disse: não, eu mesmo vou pregar. Eu estou um pouquinho cansado, quero viajar de madrugada, mas eu estou com uma voz profética sobre a tua vida aqui esta noite, porque eu estou pregando para alguém que está vivendo um cerco na sua vida. Mas Deus tem uma palavra para você que está sendo cercado pelo seu adversário. Pode adorar o Senhor aqui esta noite, pode adorar o Senhor aqui, porque hoje esse cerco vai ser colocado um ponto final nesse cerco. Deus está terminando com esse cerco hoje na sua história, na sua casa e na sua vida. Eu vou deixar você adorar o Senhor, eu vou deixar você glorificar o Senhor. O moço levanta cedo, ele não sabe o que fazer. E agora o que eu vou fazer? Porque, meu irmão, a gente foi construído para dar um jeito para tudo, não é assim? Eu tenho certeza que você é como eu. Eu nunca me dou por vencido. Eu sempre acho que consigo dar um jeito. Eu sempre acho que dá para resolver. Eu penso que nem tudo é ponto final, que nada pode ser absoluto. Mas mesmo que você tenha esse coração, mesmo que você tenha esse sentimento, mesmo que você tenha esse espírito, confessa comigo que existem dias que você não sabe o que fazer, que os seus contatos não resolvem, que os seus amigos não resolvem, que o dinheiro não resolve, aquela pessoa influente que você conhece, que tantas vezes te ajudou, não resolve, aquele profeta que você costumava consultar, não vai resolver. O pastor, por mais bem instruído e preparado, não pode resolver. Então é nesse momento que você tem que aprender a não fazer nada, desfazer a mala, rasgar o discurso, se jogar aos pés do Senhor e dizer: Deus, eu não saio daqui, porque se eu sair, se eu me expor, eu vou morrer. Tem uma guerra lá fora, tem um cerco lá fora, eu não sei o que fazer, mas eu vou ficar aqui esperando no Senhor, eu vou ficar aqui aguardando uma resposta. Você pode adorar a Deus comigo aqui esta noite? Aleluia. Sabe por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Qual é, pastor Rafael? Deus permite o cerco sobre a tua casa, mas Deus não permite eles entrarem na sua casa. Eu vou repetir: Deus permite o cerco, só não deixa eles entrarem na sua casa. Pode receber esta palavra profética aqui esta noite. Receba esta palavra de Deus na sua vida. Aí quando Eliseu toma conhecimento disso, eu me admiro da tranquilidade de Eliseu. Eliseu dá uma resposta tão contundente, tão segura, tão certeira. Eliseu dá uma resposta tão branda, tão poderosa, tão construtiva, tão edificante, no meio de uma crise tão aguda, no meio de um cerco tão crucial, no meio de um momento em que você conta os minutos que restam de vida, que você é apenas você e mais um menino contra uma multidão de exércitos. Eliseu olha para o menino e diz assim: ó, agora eu vou conjecturar para você adorar a Deus comigo. Não importa o tamanho do cerco que façam contra a tua casa, não importa o contingente que foi invocado para cercar a tua casa, não importa
quantos foram chamados para cercar a tua vida. Receba essa palavra. Eu quero que você entenda que todas as vezes que o inimigo planejar um cerco contra a sua casa, sempre ele vai errar a conta contra você. Vou repetir: todas as vezes que o diabo fizer um cerco e um levante contra a tua vida, ele sempre vai errar a conta. Como errar a conta, pastor? Porque ele veio com um grande contingente achando que estava com a maioria, mas o profeta Eliseu já recebeu a informação do céu. Ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode receber esta palavra. Você pode receber esta palavra. Mais são os que estão conosco. Sinta a presença do Espírito de Deus aqui falando no nosso coração. Não temas. E Eliseu não vai apenas declarar isto: mais são os que estão conosco. Mas Eliseu vai olhar para aquele menino despreparado, inexperiente, imaturo, acuado, amedrontado, sem percepção espiritual nenhuma. E Eliseu não vai mandar ele embora. Eliseu vai fazer uma oração e vai dizer assim: Deus, abra os olhos deste moço, para que ele veja o que eu já estou vendo. Abra os olhos deste moço, para ele ver o grande exército de carros e cavalos que o céu já enviou para cercar a nossa casa. Não, receba aí, receba aí. Entre o cerco e a tua casa existe um exército que Deus enviou para proteger a tua vida. Eu vou repetir para você, dar glória a Deus, que você está dormindo. Entre o cerco da tua casa e a casa onde você está, existe um exército de Deus cercando a tua vida. E é por isso que eles não invadiram a tua casa. É por isso que você não foi destruído nas madrugadas. É por isso que eles não arrombaram a porta e nem entraram pela janela. Porque entre o cerco e a tua casa existe um exército de Deus. Quem recebe isto, recebe. Receba esta noite. Deus está no controle absoluto desse cerco. Tem fogo aí, crente? O exército de fogo estava lá. Mas esta pressão toda, este medo todo, essa circunstância toda, era para abrir os olhos daquele moço. E o texto vai dizer que quando Eliseu orou, quando Eliseu fez a oração, primeiro ele falou a palavra que é o meu jargão preferido. Verso 16: não temas. Arranca esse medo, esse temor, essa insegurança. Não temas, porque mais são os que estão aqui conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu disse assim: Senhor, eu vou te fazer um pedido. Abra os olhos deste moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ao redor de Eliseu. Eu sinto a presença e a glória de Deus aqui. O inimigo te cercou, mas não fez a conta certa. O inimigo te cercou, mas não contava com o exército do céu que desceria para acampar ao redor da casa do monte onde estava Eliseu. É por isso que eu acredito numa liderança que tem comunhão com Deus. Porque no momento em que esse moço viu este grande exército, o próprio Eliseu vai fazer uma oração e vai dizer assim: e como desceram Eliseu, orou ao Senhor. No verso 18, Eliseu disse assim: Senhor, eu te peço agora, fere toda esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Vou repetir para você não esquecer. Um homem de Deus tem autoridade para fazer abrir os olhos de uma geração, mas tem autoridade para fazer fechar os olhos dos seus adversários. O mesmo profeta ora para abrir visão e ora para fechar visão, ora para abrir os olhos e ora para fechar os olhos. E eu quero que você tenha ousadia profética aqui esta noite, porque você vai profetizar sobre esse cerco da sua vida, e aqueles que vieram para te destruir, Deus vai cegar eles, eles não vão te enxergar,
enxergar, você vai se tornar imperceptível, eles não vão poder ver, porque você está escondido nas asas do Altíssimo. Deus escondeu você nas asas dele, na nuvem dele, na glória dele. Quem pode receber essa palavra aqui esta noite, receba. Pode adorar o Senhor aqui esta noite, porque foi esse cerco, foi esta angústia que fez os olhos daquele moço se abrirem. Tem que parar de pregar. Você não pode esquecer de que Deus agora está usando um homem como autoridade para dizer: Senhor, tu abriu os olhos do moço, mas o Senhor, mesmo Senhor que abre os olhos para alguém, uma geração ver o sobrenatural, uma geração presenciar aquilo que o olho humano não pode ver, o olho natural não pode ver, mas o Senhor pode abrir os olhos dessa geração jovem, para que eles vejam os céus abertos, e eles vejam que o mundo espiritual é tão ou mais real que o mundo físico. Aleluia. E quando agora o Senhor está dizendo assim, ó, eu vou fazer segundo a tua palavra, eu vou cegar os teus inimigos, e eu estou aqui. Se você não tem fé, olha o que Deus está me inspirando a fazer aqui agora. Se você não está tendo fé para profetizar contra esse cerco da tua casa, eu vou emprestar fé para você, e eu vou emprestar ousadia para você, porque de cima deste altar eu já vou liberar uma palavra de liderança profética e de projeção profética. Deus vai tornar o teu inimigo cego, Deus vai tirar a visão do teu inimigo. Ele está de olho em você, mas quando estiver perto de você, Deus vai cegar, você não vai ser encontrado. Deus estará fazendo isso na tua casa, na tua vida, com os teus filhos. Você pode adorar a Deus aqui esta noite. E eu vou encerrar. Eu vou encerrar pelo começo. Deus não quer você nessa guerra. Sai dessa guerra que não é sua. Deus quer te levar por um caminho de paz, um caminho novo que você não conhece. Você é acostumado a entrar no caminho de guerra, de enfrentamento, de embate. Não, te chama de covarde, mas desvie dessa guerra, porque se você enfrentar esta guerra, Deus vai perder você. Deus está falando aqui esta noite. Deus está falando aqui esta noite. Deus quer um caminho novo. Deus quer mudar o seu caminho. Não se exponha, não se apresente, não entre nessa briga, não te exponha naquele grupo, não vá, não entra nessa, não responde, deixa Deus responder, porque Deus vai esconder a sua vida, Deus vai esconder você nesta guerra. Deus está mandando um exército contra esse cerco que se levantou contra você. Fica de pé comigo aqui esta noite, para mim orar com você. Aí depois que Eliseu orou, Eliseu olhou para esses homens e arrastou eles e os guiou. Olha só, o profeta Eliseu guiou eles de Dotã até Samaria. Todo um exército, Valdenor, cego. Você imaginou um exército todo cego, pastor Paulo? Um exército todo sem poder enxergar, tateando. Cadê meu cavalo? Cadê minha espada? Cadê minha lança? Cadê minha flecha, meu arco e flecha? Cadê meu carro? Eu não posso nem usar o carro, eu estou cego. E Eliseu disse: calma, aqui ninguém vai morrer. Eu vou dar pão e vou dar água para vocês, porque eu vou mostrar para vocês que todo esse cerco não roubou a paz do meu coração. Todo esse cerco não foi forte o suficiente para roubar a água e o pão da minha casa. Eu vou alimentar todos vocês. Eu vou para Samaria e alimentou todos eles. Eu quero que você diga para o seu inimigo: pode fazer o cerco, mas aqui ainda tem pão e tem água. Aqui tem pão e tem água. Eu quero que você adore o Senhor esta noite. Aleluia. Foi o que aconteceu. E aí quando chegou lá, obviamente o rei de Samaria disse assim: então agora vamos matar todos eles. E Eliseu disse: não, coloca pão e água para que eles comam e bebam, e depois eles vão embora. Apresenta um grande banquete para eles, dê para eles comer, para eles beberem, e depois eles vão voltar a enxergar e vão embora, sabendo que aqui é casa de guerra, mas aqui tem pão e tem água também. Aqui tem guerra, mas tem misericórdia. Aqui tem guerra, mas também tem lugar para paz. Você consegue entender esta palavra esta noite? Esta tua casa é uma casa de guerra, mas você tem pão e tem água, não tem? Feche seus olhos então esta noite. Talvez não é o culto do reteté que você queria,
Talvez não é o culto de você plantar bananeira e sair num pé só, mas é o culto que Deus está desfazendo o cerco da tua casa. Alguém entendeu? Nem todos. Mas hoje é o culto. Eu estou profetizando. Isso aqui não é para todo mundo entender, não. Isso aqui é para poucos. Mas hoje é a noite de Deus desfazer o cerco da tua casa. Você está cercado faz tempo. Há uma guerra que você entrou porque você se posicionou. Você se posicionou. Você se conectou com o céu. Você se aproximou de Deus. E isto gerou uma guerra contra a sua casa. E houve o cerco. E o cerco está aí para matar você. Mas esta noite Deus está desfazendo esse cerco da tua vida. Fecha os teus olhos agora e começa a receber a unção de Deus que está aqui, a presença de Deus que está aqui, a unção de Deus que está aqui. Oh, aleluia. Eu quero que você feche os olhos e ore comigo agora. Ore. Eu estou insistindo nisso porque você vai fechar os olhos físicos e Deus vai te abrir os olhos espirituais. Você vai fechar esses olhos para as coisas naturais e Deus vai começar a mostrar para você o céu aberto ao seu redor. Deus vai começar a mostrar o exército dele à sua disposição. Você consegue adorar o Senhor aqui? O exército de fogo já está ao redor da sua casa. Descansa o teu coração. Para com esse agito, para com essa ansiedade. O exército de Deus já está ao redor da sua casa. Receba esta palavra profética que esta noite eu sinto a presença de Deus para a sua vida. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, vai adorando. Maico, prepara um louvor, Maico ali, prepara um cântico. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar porque esta noite Deus quer desfazer o cerco da sua casa. Eu vou orar porque esta noite o cerco que veio para pôr fim ao ano da sua vida. O cerco diz: 2022 vai ser o ano da morte, 2022 vai ser o ano da derrotada, vai ser o ano do fracasso, vai ser o ano da queda, vai ser o ano do revés, vai ser o ano da frustração. Não, o exército do inimigo até fez plano bom, a estratégia dele é boa, mas o que ele não contava é que esse culto ia acontecer, o que ele não contava é que essa mensagem ia ser pregada, o que ele não contava é que você ia vir com o coração cheio de fé aqui esta noite. Eu quero orar por você. Já tem alguém descendo, já tem alguém que quer oração pela sua casa, já tem alguém que sabe que está cercado. Há um cerco na sua casa, há um cerco na sua vida. Eu estou profetizando, Deus está hoje colocando fim a esse cerco. Esta noite Deus está entrando com provisão na tua casa. Esta noite Deus está enviando o exército do céu para entrar com providência, e você vai poder dizer como disse Eliseu: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode ter esta fé aqui esta noite. Você pode crer que Deus vai cegar a vista dos teus inimigos. Você pode entender que Deus vai tornar você invisível. Deus vai dar o controle da situação para a sua vida. Eliseu que estava cercado, pastores, foi que conduziu eles pela mão. Deus está entregando o controle desse cerco nas tuas mãos. Eu vou repetir. Deus quer entregar nas tuas mãos o controle desse cerco. E nesse cerco você não vai matar ninguém. Você vai ter pão e vai ter água para vencer essa guerra. Você vai ter paz para enfrentar isso tudo. Eu quero orar por você agora nesse momento. Tem mais alguém que quer uma oração? Vem cá na frente. Tem mais alguém que precisa de um cerco de Deus aqui agora? Não temas. Mas são os que estão contigo do que os que vêm contra você. Você quer uma oração em seu favor? Você está doente, está enfermo, quer uma oração? Vem cá. Você tem insônia? Vem cá. Você tem dores insuportáveis? Vou orar para você esta noite. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Canta! Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá.
O cerco acaba hoje. Olho para o cerco acaba hoje. Vem os Pastores que querem descer, pastores que podem descer, Deus proverá, Deus proverá. Oh, aleluia! Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus proverá. Eu estou sentindo o cerco sendo desbaratado. Proverá. Eu estou vendo o cerco sendo destruído. Me faz enxergar. Eu estou vendo o exército de Deus descendo. Me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Põe fim a esse cerco. Quando o azeite e a farinha faltar. Põe fim a esse cerco, Deus. Minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Espírito de Deus, derrama. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Não vivo pela vista. O cerco está acabando. Eu vivo pela fé. Deus está no comando absoluto de todas as coisas. Deus proverá. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio. Socorro, Deus proverá. Deus proverá. Deus está falando aqui. Deus está renovando vidas aqui. Deus está falando ao coração de muitas pessoas aqui esta noite. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. Não só cura física, mas na tua alma, no teu espírito. Deus está curando vidas aqui agora. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho ele me faz andar sobre as águas. Levanta a mão para o céu, levanta as mãos para o céu. Levante. Deus proverá. Levante. Quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho ele me faz andar sobre. Amém. Entre esse cerco e a sua casa existe, mais suave os instrumentos. Entre a sua casa e o cerco existe um exército de Deus. Entre a sua casa e o cerco existe uma provisão de Deus. E é por isso que você não é destruído. E é por isso que o inimigo cerca a sua casa, mas não entra dentro da sua casa. Você pode adorar o Senhor comigo aqui? Volta para o seu lugar adorando. Volta adorando, volta adorando. Sente a presença dele aí. Sente, 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 sente. Sente a presença dele aí, crente. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Deus está neste lugar.